Tehillim 11, para o regente, por David. Em Adonai encontro refúgio. Assim, como vocês podem dizer-me, fuja como um pássaro para a montanha? Veja como os ímpios aprontam seus arcos e preparam suas flechas na corda, para atirar às escondidas nos homens honestos. Se as fundações estão destruídas, o que os retos podem fazer? Adonai está em seu santo templo. Adonai, seu trono está no céu. Seus olhos veem e testam a humanidade. Adonai prova o reto, mas odeia o ímpio e o amante da violência. Fará chover brasas quentes sobre os ímpios, fogo, enxofre e vento abrasador é o que eles terão para beber. Pois Adonai é reto, ele ama a retidão. Os retos verão sua face. Amém.
Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos ler a passagem da Brit Hadashah referente à Parashá da semana, Vayera. Antes, vamos abrahar. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et Yeshua, ben ha kimeshienu gualeinu moshienu kaporoteinu vadoneinu veit sifrei Brit Hadashah. Amenu ulechol amin. Baruch atah Adonai noten Yeshua bi Yeshua Hamashiach. Bendito sejas Adonai, nosso Elohim, Rei do Universo, que nos deste Yeshua, teu Filho, como nosso Messias, nosso Redentor, nosso Salvador, nossa expiação e nosso Senhor, e que deste os livros da nova aliança ao nosso povo e a todos os povos. Bendito sejas Adonai, que concede salvação em Yeshua, o Messias. A primeira passagem está no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 26 a 37. Da mesma forma, no tempo do Filho do Homem, as coisas serão semelhantes aos dias de Noé. As pessoas comiam e bebiam, homens e mulheres se casavam, até o dia que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu a todos. Da mesma forma aconteceu no tempo de Lot. As pessoas comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Lot deixou Sidom, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, se alguém estiver no telhado de casa, não deverá descer para apanhar os bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deverá voltar. Lembre-se da mulher de Lot. Quem tentar preservar a própria vida perderá, e quem perder a vida preservará. Eu lhes digo, naquela noite 2 pessoas estarão em uma cama, uma será tirada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será tirada e a outra deixada. Eles lhe perguntarão, onde, Senhor? Ele respondeu, onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Amém. A próxima passagem está no livro de Romanos, capítulo 9, versículos 6 a 9. Entretanto, a presente condição de Israel não significa que a palavra de Deus tenha falhado, porque nem todos os de Israel são verdadeiramente parte de Israel. Na verdade, nem todos os descendentes são a semente de Abraão. Ao contrário, a partir de Isaac deve ser considerada a sua semente. Em outras palavras, os descendentes físicos não são filhos de Deus, mas os filhos da promessa referem-se a quem deve ser considerado semente de Abraão. Porque isto é o que a promessa disse: no tempo devido virei, e Sara terá um filho. Amém. A próxima passagem está no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 21 até o 31. Digam-me, vocês que desejam se sujeitar ao sistema resultante da perversão da Torá em legalismo, acaso não ouvem o que a própria Torá diz? Ela afirma que Abraão teve 2 filhos, um com uma escrava e um com uma mulher livre. O filho da escrava nasceu da capacidade limitada dos seres humanos, mas o filho da mulher livre nasceu do poder miraculoso de Deus, no cumprimento de sua promessa. Então extraímos um midrash dessas coisas. As 2 mulheres são 2 alianças. Uma é do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar é o Monte Sinai na Arábia. Ela corresponde à atual Jerusalém, porque serve como escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém do alto é livre, e ela é nossa mãe, porque o Tanar diz: alegre-se a estéril, clame e grite, você que não está em trabalho de parto, porque a mulher abandonada terá mais filhos do que a acompanhada pelo marido. Vocês, irmãos, à semelhança de Isaac, são os filhos referidos na promessa divina.
Entretanto, como outrora, o nascido da limitada capacidade humana persegue o nascido do poder sobrenatural do espírito, mas o que diz o Tanar? Livre-se da escrava e de seu filho, porque de forma alguma o filho da escrava herdará com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. A próxima passagem está no livro Judeus Messiânicos, Hebreus, capítulo 6, versículo 13 até o 20. Quando Deus fez sua promessa a Abraão, jurou cumprir o que prometera, e por não ter ninguém maior que ele mesmo por quem pudesse jurar, jurou por si mesmo e disse: certamente abençoarei você, e com certeza lhe darei muitos descendentes. E assim, depois de esperar pacientemente, Abraão viu a promessa cumprida. Os homens juram por alguém superior a si mesmos, e a confirmação de um juramento põe fim a toda disputa. Portanto, quando Deus quis demonstrar da forma mais convincente o caráter imutável de suas intenções relativas a quem deveria receber o que ele prometera, adicionou um juramento à promessa, de modo que, mediante duas coisas imutáveis nas quais Deus não poderia mentir, nós que abandonamos tudo para nos firmarmos na esperança apresentada, fôssemos fortemente encorajados. Temos esta esperança como uma âncora certa e segura para nós mesmos. Uma esperança que segue diretamente para o que estava no interior da Parorrete, onde o predecessor entrou a nosso favor, isto é, Yeshua, que se tornou um Cohen Agadol para sempre, comparável a Malquisedec. Amém. Ainda em Judeus Messiânicos, Hebreus, capítulo 11, versículo 13 a 19. Todas essas pessoas mantiveram a confiança até a morte sem terem recebido o que lhes fora prometido. Apenas viram de longe e também a cumprimentaram à distância, enquanto reconheciam ser estrangeiros e residentes temporários na terra. As pessoas que falam dessa forma deixam claro sua procura por uma pátria. Entretanto, se mantivessem a lembrança da que deixaram, teriam a oportunidade de retornar. Em vez disso, aspiravam a uma pátria melhor, celestial. Essa é a razão pela qual Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, porque lhes preparou uma cidade. Pela confiança, Abraão, ao ser testado, ofereceu Isaac como sacrifício. Sim, ofereceu o único filho, aquele que recebera as promessas, ao qual fora dito: a sua semente será contada por meio de Isaac. Abraão concluiu que Deus poderia até mesmo ressuscitar pessoas dentre os mortos, e falando de forma figurada, ele o recebeu dessa forma. Amém. A próxima passagem está no livro de Tiago, capítulo 2, do versículo 14 até o 24. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tiver ações que a comprovem? Esse tipo de fé é capaz de salvar? Suponham que um irmão ou uma irmã não disponha de roupas e do alimento diário e alguém lhe diga Shalom, aqueça-se e se alimente bem, sem lhe dar nada do que necessita, que bem há nisso? Dessa mesma forma, a fé por si mesma, se não for acompanhada de ações, está morta. Mas alguém dirá que você tem fé e eu tenho ações concretas. Mostre-me essa sua fé sem atos e eu lhe mostrarei minha fé por intermédio das minhas ações. Você crê que Deus é um? Que vantagem há nisso? Os demônios creem nisso também. Esse pensamento os faz tremer de medo. Entretanto, o insensato quer certificar-se de que a fé sem ações concretas é estéril? Não foi Abraão Avino declarado justo por causa de seus atos quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar? Você pode ver que a fé cooperou com as ações, mediante as ações, a fé foi completada. E a passagem do Tanar que diz: Abraão teve fé em Deus e isso foi acreditado em sua conta como justiça. Foi cumprida, ele foi chamado até mesmo amigo de Deus.
Vejam que uma pessoa é declarada justa por causa de suas ações e não apenas por causa de sua fé. A próxima e última passagem está em 2 Quefa, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4 a 10. Porque Deus não poupou os anjos que pecaram. Ao contrário, colocou-os em calabouços sombrios mais baixos que o Sheol, reservados até o juízo. E ele não poupou o mundo antigo, pelo contrário, preservou Noa, o arauto da justiça, com 7 outros, e trouxe o dilúvio sobre o mundo de pessoas ímpias. Também condenou as cidades de Sidom e Amorá, reduzindo-as a cinzas e ruínas, como advertência para aqueles que no futuro vivessem de forma ímpia. Mas ele resgatou Lot, homem justo que se afligia com a libertinagem daquelas pessoas sem princípios, porque os atos perversos que aquele homem justo viu e ouviu, enquanto vivia entre eles, atormentavam seu coração justo dia após dia. Portanto, o Senhor sabe como resgatar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios até o dia do juízo, enquanto continua a puni-los, especialmente aqueles que seguem sua antiga natureza em relação à lascívia e à obscenidade e desprezam a autoridade. Insolentes e arrogantes, esses falsos mestres não têm medo de difamar os seres angelicais. Amém. Vamos abrahar, posterior. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan et divacha, hatanach, ve'abrit hechadashah lechol bnei Adam. Baruch atah Adonai, mevi et hagoel Yeshua leman, shemo be'ahavá. Bendito sejas Adonai, nosso Elohim, Rei do Universo, que deste tua palavra, o Tanar e a nova aliança a todos os seres humanos. Bendito sejas Adonai, que trouxeste o Redentor Yeshua em amor por causa do teu nome. Amém.